Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Momento com Cristo, nosso encontro semanal. E vamos pedindo para quem quiser, quem se sentir à vontade, possa fechar os olhos, que é uma forma de calarmos o nosso mundo interior, buscando Cristo dentro de cada um de nós, a espiritualidade amiga que nos abraça e nos envolve durante todo o dia, para que possamos lembrar de todos os momentos em que tivemos oportunidade de sermos instrumentos de amor e de luz no nosso planeta, pedindo ao Cristo que nos abasteça, que nos fortaleça, para que estejamos sempre prontos a servir e a amar, graças a Deus. E o nosso tema da noite é a continuação do livro Urgência e tem o título Se Refletirmos. E assim nós ficamos refletindo sobre tudo que Emmanuel nos trouxe nesta lição. Fatos do nosso cotidiano que muitas vezes passam desapercebidos dentro da nossa rotina, das nossas urgências, e muitas vezes não temos um tempo para parar e refletir. E essa noite recebemos o convite. Iniciamos da seguinte maneira: se refletirmos na terra, diante daqueles que porventura nos ofendam, existe, meus irmãos, nós somos ofendidos em algum momento, nós somos caluniados, agredidos verbalmente, moralmente, que todos eles, todas as pessoas que nos lançam algum tipo de palavra ou de atos mais duros, que tanto eles quanto nós estamos todos igualmente fiscalizados pela lei de causa e efeito, na bica, na ponta, no cano, de serem também feridos nos espinheiros da experiência. Então, todas aquelas pessoas que porventura nós temos algum desentendimento, algum mal-estar, elas também, como nós, estão envolvidas na lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, seja agora, seja mais tarde. Para nós que estudamos, que sabemos da doutrina dos espíritos, que já temos a consciência desperta que a nossa vida não é aqui, que nos espera a pátria espiritual para que possamos mais uma vez retornar ao nosso lugar, sabemos que nós viemos aqui, reencarnamos com muito amor, com muitos pedidos, com muita esperança, para nos reunir com os nossos irmãos e aprender a amá-los. Para isso temos a ajuda do Evangelho, que traz um capítulo que diz para nós: amai os vossos inimigos, onde os nossos irmãos nos perguntam: qual que é o mérito de amar quem nos ama? Muito embora essa seja uma máxima que criamos para nós vivermos melhor, gostar de quem gosta da gente, amar quem nos ama, viver com quem quer viver, com quem quer estar conosco. Mas a lição nos diz que temos que amar todas as pessoas indistintamente. E é um exercício. Emmanuel nos chama à empatia, a olhar aquele nosso irmão que está aflito, em desequilíbrio, como alguém que, como nós, está a caminho da luz. Que talvez aquele seja
o seu melhor. Talvez ele esteja no alto nível das suas capacidades de resolver tarefas, problemas, dificuldades. E nós vamos encontrar esses nossos irmãos em toda parte, ao sair das nossas casas, na nossa família, não é? Muitas vezes temos desentendimentos que se arrastam por muitos anos, porque nós não conseguimos nos compreender. Mas vejam bem, meus irmãos, nós não estamos colocando o dedo no nariz de ninguém. Nós todos estamos no mesmo barco, plantando e colhendo, sendo envolvidos pelas leis divinas, entre elas de causa e efeito, que nós fazemos através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Nós vamos receber uma consequência. E o que a lição nos pede? Para nos colocarmos no lugar do nosso irmão que passa por uma atribulação, que passa por uma dificuldade, que vem até nós e nós não conseguimos compreender. Assim sendo, a lição continua. Ameaçados pelo guante, mão de ferro, invisível, de provocações dolorosas, rodeados de obstáculos que demoram a perceber, seguidos pelas tribulações e lutas que lhes esperam no mundo dos entes amados, marcados por enfermidades potenciais que acabarão talvez por exigir-lhes cuidados de sacrifício. Assim, é como nós que ficamos envolvidos com todos os problemas, com todas as responsabilidades que temos diariamente para nos manter, para viver, para cumprir aqueles compromissos, vivendo dentro das nossas famílias, situações muitas vezes que exigem de nós uma presença mais ativa, mais cuidadora, mais exemplificadora, diante das enfermidades que nos tiram completamente o rumo, que desorganizam a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e assim os nossos irmãos também vivem. É um mar, meus irmãos, de acontecimentos, onde, lembrando o Evangelho que também fala sobre o mal sofrer, sobre o bem sofrer, como é que nós estamos nos comportando diante das situações que nos chamam a provar o que nós já sabemos, a fazer a escolha pelo Cristo e para o Cristo. Parece, meus irmãos, que falamos sempre a mesma coisa. Talvez se pense que esse momento é mais do mesmo. Mas como ser mais do mesmo se nós ainda não aprendemos? Se nós ainda temos dificuldade de compreender o nosso irmão? É bem verdade que muitos acontecimentos nos chocam pelo seu impacto, pela sua agressividade, pelos momentos que nós não queremos mais vivenciar.
e nos preparamos para a vida física como se ela fosse a verdadeira, como se ela fosse a infinita, como se os nossos valores, os nossos desejos fossem superiores aos dos nossos irmãos. E aquele que mais sabe, dele será mais cobrado. Aquele que já compreendeu as lições do Cristo tem mais condição de exercer a paciência, a tolerância e a solidariedade. E continua. Anotados para situações aflitivas que a existência nos apresenta a cada dia por testes de melhoria em tempo determinado. De tempos em tempos, somos chamados a prestar um testemunho. Somos chamados a mostrar o que aprendemos. A nossa vida é uma roda gigante. Essa frase está comigo desde os meus primeiros estudos na doutrina dos espíritos. Porque quando você chega a uma casa espírita, muitas vezes você está triste, você está muito aflito, e lá a espiritualidade te abraça, os nossos irmãos nos falam de esperança, de força, de coragem, nos falam que tudo passa, que estamos aqui por um breve momento e que esse breve momento deve ser o melhor de todos. Deve ser o mais produtivo, o mais rico. E ele está diretamente ligado aos nossos irmãos. Somos uma corrente única, onde cada elo é importante, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é de nos ajudar. Olhar o nosso irmão e ver um exemplo, muitas vezes do que nós queremos fazer, outras vezes do que nós não devemos fazer. Viver em harmonia. Sim, viver em harmonia. E como é que nós vamos conseguir alcançar esse degrau, o da harmonia, nos conhecendo a nós mesmos? Buscando a cada momento que a nossa virtude se sobressaia, não para sermos os melhores, não, para obtermos os primeiros lugares, não, para sermos os mais amorosos, os mais alegres, para sermos quem está sempre pronto a auxiliar, para sermos aquele que é grato, desde o momento que abre os olhos e antes de qualquer coisa, agradece. Para sermos aqueles trabalhadores de todas as horas, para sermos aqueles que estudam o Evangelho, que praticam o Evangelho e são o Evangelho vivo, que representam fielmente a boa nova, a nova pessoa. Assim, não precisamos sofrer se o amor chegar primeiro. Não precisamos brigar se o perdão vier primeiro. É difícil? É complicado?
Vamos deixar para depois? Vamos deixar para amanhã? Vamos cobrar menos? Vamos ser mais presentes? Vamos fazer diferente agora? São questões, meus irmãos, que nós temos que resolver. São questões que nós temos que colocar à frente do nosso querer. Se nós não colocarmos metas positivas, metas criativas nas nossas vidas, nós vamos viver num mar de lamentações, nós vamos viver sempre apontando o nosso irmão como causador do nosso aborrecimento, como causador da nossa indisposição. Devemos sair das nossas casas todas as manhãs como trabalhadores, como irmãos, porque sempre é tempo de fazer o bem, sempre é tempo de levar a paz, sempre é tempo de acreditar no melhor dos nossos irmãos. Porque olhando nossos irmãos, nós estamos olhando a nós mesmos. Não é isso que a lição nos pede? Cercados pelas dificuldades que exameiam, quer dizer que aparecem em grande número no caminho de todos. Estamos todos cercados por dificuldade. Não há aquele nosso irmão que diga que está vivendo um mar de rosas. Vivemos num mundo de expiação e provas, mas qual é a diferença? É como nós vemos a nossa vida, é como nós aceitamos a nossa existência, é como nós nos determinamos a estar aqui, aproveitando essa oportunidade. É o bem sofrer, é o mal sofrer, é o bem viver. Muitos irmãos têm tudo e nada tá bom. E muitos irmãos não têm nada aos nossos olhos e sorri e se alegra. Por quê? Existe felicidade no nosso mundo e ela está nas pequenas coisas. Existe um propósito nas nossas existências. E esse propósito está escrito na nossa consciência. Está dentro de cada um. Então vamos nos olhar, vamos compreender o que é que nós podemos fazer, olhando o nosso irmão e sentindo que, observados para as transformações e mudanças que lhes visitarão a estrada, inevitavelmente com vistas ao burilamento próprio, ao qual acontece a nós mesmos, que eles também serão visitados por situações que proporcionarão a melhora, a reforma íntima tão falada pela espiritualidade, tão falada no Evangelho, que traz a esse homem novo, esse homem de bem, esse homem que pratica o bem a todo momento, esse homem que é todo tolerância, benevolência, misericórdia. É o que nós queremos receber. Mas nós estamos esquecendo que é dando que se recebe? Não. Pensemos que não. Então vamos dar para que, diante e envolvidos pelas leis de causa e efeito, nós possamos ver ampliado, nós possamos ver espalhado todo o bem que nós podemos fazer. E para finalizar, não é? O que Emmanuel traz para nós? Falou das leis de causa e efeito,
falou para nós das situações que nos envolvem, para que através delas nós pudéssemos encontrar todos os pontos em comum que temos com os nossos irmãos. E assim, se entendermos que os nossos prováveis ofensores jazem, descansam, repousam, dormem, expostos, tanto quanto nós, às lutas e sofrimentos de que todos necessitamos no autoaperfeiçoamento. De certo que só lhes responderíamos aos golpes que nos venham a desferir, com bondade, compreensão, amor e tolerância. E nem mesmo poderíamos um só minuto com desencanto e lamentação, de vez que, para educar o coração, todos nós nos achamos matriculados na escola da vida e para reparar os nossos erros e falhas dentro dela e em qualquer situação, basta-nos unicamente viver. Assim, meus irmãos, vamos refletir com mais essa lição, mais essa oportunidade que temos de nos fortalecer, de ver o melhor no nosso planeta, ao nosso redor, para levarmos para os nossos lares alegria, paz, esperança, prosperidade espiritual, para levarmos a união, para estarmos, meus irmãos, sempre prontos para servir, para compreendermos que tudo o que acontece ao nosso redor é remédio para o nosso espírito. Assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um momento em que o nosso coração se enche de alegria, onde nós tivemos oportunidade de aprender um pouco mais, onde nós, através dessa lição, nós pudemos refletir sobre a nossa existência, sobre os objetivos, sobre as nossas metas, sobre a nossa convivência com os nossos irmãos, para que através deste momento nós possamos ser mais amorosos, mais gratos, mais irmãos, sempre acreditando e agradecendo a presença do Cristo, ao seu amor, que tanto nos eleva para que possamos ser instrumentos de luz, de paz e de alegria por toda parte. Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade.